Nossa, ontem eu tive um sonho muito esquisito. Foi tipo um pesadelo. É como se um monstro estivesse em cima de mim. Eu tava meio paralisada, eu não conseguia me mexer. Eu não sei o que aconteceu. Nossa, isso parece paralisia do sono, não? Paralisia do sono, eu nunca ouvi falar disso. Mano, é bem comum, é isso que você falou, você não consegue se mexer e tal. Eu já vi numa aula de neurobio uma vez. Será que a gente consegue descobrir mais sobre? Oi, gente. Alguém já teve paralisia do sono? Eu já tive. E como que foi? Ai, foi bem estranho, assim, tipo, eu não conseguia me mexer, tipo, foi muito assustador. Oi, você já teve paralisia do sono? Oi, Vini, e aí? Oi, tudo bem? Você já teve paralisia do sono? Meu, eu acho que eu já tive, mas eu não tenho certeza. Oi, professora. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre paralisia do sono. Claro, eu posso explicar um pouquinho para vocês. À noite, o nosso corpo ele passa por 4 estágios no sono. O último deles é o que a gente chama de estágio REM. Esse nome vem da sigla em inglês Movimento Rápido dos Olhos. E é nesse estágio que a gente sonha. Mas às vezes, os cientistas ainda não sabem explicar muito bem o porquê parte sensorial do nosso cérebro sai prematuramente do sono REM. E com isso, você acaba acordando, mas a parte inferior do nosso cérebro ainda está no sono REM. Ou seja, os seus músculos continuam paralisados, o que causa, então, a paralisia do sono. Mas, professora, como assim sono REM? Então, durante uma noite normal, passamos ao longo dos estágios, como eu expliquei, do REM e dos estágios não REM. Os estágios não REM são divididos em 4, e esse ciclo de troca estágio REM e não REM, ele é repetido a cada 90 minutos. O estágio 1, então, do sono não REM, ele é um sono de transição e ele dura apenas alguns minutinhos, ele é um sono leve, então a gente pode ser facilmente acordado nesse estágio. Já o estágio 2, ele é um pouquinho mais longo, dura de 5 a 15 minutos. Nele, os movimentos oculares já cessam. O estágio 3, né? Nele, há poucos movimentos oculares e musculares, quase nada. E depois vem o estágio 4, que é o mais profundo de todos. E depois que ele cessa, começa então o sono a se tornar mais leve de novo, passando para o estágio 3, para o 2 novamente. Então, a gente entra então para um breve período do sono REM. O sono REM, então, ele representa uma etapa muito interessante do nosso sono, porque quando a gente analisa a atividade cerebral pelo eletroencefalograma, o sono REM ele é quase indistinguível do nosso estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado. Na verdade, ele tem até mais, o cérebro gasta até mais oxigênio do que quando estamos acordados. Acontece os nossos sonhos e acontece uma atonia, né, uma perda total do movimento dos músculos, e a gente fica paralisado, com o objetivo, então, de que a gente não se coloque em perigo durante nossos sonhos, como acontece no caso do sonambulismo. Professora, quais são as causas da paralisia do sono? Então, na verdade, a gente ainda não sabe exatamente o porquê que a paralisia do sono acontece, mas já tem alguns estudos de alguns fatores que estão associados à sua ocorrência. Algumas substâncias químicas, estresse e trauma, influências genéticas, algumas doenças. Na população em geral, a paralisia do sono acontece em 8% da população, mas a gente sabe que entre os estudantes a taxa é muito maior, chegando a quase 30%. E como que a gente pode passar de acordado para dormindo? Então, meninas, lembra daquela aula que eu falei sobre o SARA? O SARA é o sistema ativador reticular ascendente e percepções só se tornam conscientes quando o córtex é estimulado por impulsos contínuos da formação reticular. Quando o indivíduo está acordado, então, o SARA fica ativado. E, assim, a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, a histamina e a dopamina estão envolvidas nesse processo que ativam o SARA. A migração da vigília para o sono, então, ela acontece de uma forma muito rápida, não é um processo gradual. É preciso, então, de uma estrutura que desligue as vias que ativam a vigília, né? E o núcleo ventrolateral pré-óptico do hipotálamo, conhecido como VLPO, é essa estrutura. E a paralisia do sono é perigosa? Então, por si só, a paralisia do sono, ela não é um problema, né? Ela só vai ser um problema se ela for muito recorrente, o que significa que ela está sendo um sintoma de uma outra doença mais grave.
por exemplo, a narcolepsia. Além disso, um problema da paralisia do sono é que muitas pessoas acabam ficando com medo de dormir depois disso. Então, atrapalha toda a vida do indivíduo, né? Principalmente quando esses episódios são muito recorrentes ou quando as alucinações são muito intensas ou assustadoras. Muito obrigada, professora. Acho que deu para esclarecer bastante. Obrigada. E aí, o que você achou? Conseguiu entender? Não, deu pra entender sim. É muito legal como a gente pode envolver os conceitos que a gente aprende em neurobio com as coisas que acontecem no nosso dia a dia.